A Carreta Agro pelo Brasil ainda se encontra no estado do Acre, trazendo informações da produção, daqueles que produzem e também de quem auxilia a levar esse estado com a sua produção local em todos os 22 municípios acreanos. Eu recebo hoje a Maria Hoffmann e o Claudélio Bonfim, que são presidentes dos sindicatos. Ela de Sena Madureira e ele de Feijó. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco, viu? Trazendo as informações desses municípios que têm uma grande participação aí na nossa economia através da produção, né? Vou começar primeiramente com as damas, tá, Claudélio? Com certeza. E é assim que tem que ser. Maria, fala pra gente, quem ainda não conhece a Maria, fala um pouquinho dela e também do nosso sindicato lá em Sena Madureira. Então, eu sou a Maria Hoffmann, né? Casada com o Luiz Hoffmann. A gente veio do Paraná há 32 anos atrás. Viemos com a bagagem de 3 filhos homens. Chegando em Sena Madureira, tivemos a nossa filha Luísa, que hoje mora conosco aqui em Sena Madureira. Sou avó de 12 netos, 12 netos já. Somos empreendedores na farmácia veterinária em Sena Madureira e produtor de gado também. E a gente ama o Acre, porque o Acre tem muito o que fazer e a gente está aqui para contribuir. Tomou água do Rio Acre, ficou. Ah, já ficou, com certeza. E o nosso sindicato, como é que tá por lá em Sena? Então, nosso sindicato caminha, né? Nós temos uma dificuldade muito grande na nossa região, eu vejo a questão do associativismo, cooperativismo, isso é muito difícil, muito longe da nossa população. Mas assim, estamos nos esforçando, né? A gente traz um trabalho que as pessoas normalmente não têm muito costume de usar, mas que pelas dificuldades que eles encontram com as questões burocráticas, né? Acaba chegando até a gente essas pessoas e aí quando a gente começa a ajudá-los e a convencer a trabalhar juntos, unidos. Porque no decorrer do tempo a gente vem percebendo a necessidade de união. E as cooperativas e associações, os sindicatos, são essas instituições que vêm trazendo, fomentando, né, essa parceria e levando esclarecimento, levando algo que eles têm tanta necessidade lá no campo, né? Como a gente trabalha juntamente na federação com o Senar, a gente já leva a TEG, né, que é assistência técnica gerencial. Isso é novo para eles, às vezes a gente até encontra resistência, mas no decorrer do tempo eles já vão se agradando, vão gostando do agrônomo que acompanha, vão fazendo amizade, e isso acaba criando, né, Um vínculo. um vínculo bonito e eles começam a trabalhar diferente, começam a perceber que uma orientação técnica é de tudo de valor para eles, porque como eu sou produtora, eu sou mais pé no chão da agricultura do que propriamente uma pessoa que trabalhou na agricultura, porque a gente também nasceu na agricultura, mas depois saiu, foi para a cidade e tal, estudou e voltou, e hoje a gente Mas vê... aí tem uma base, né? Mas a gente tem uma base. 20 anos, 30 anos atrás se produzia de uma forma, hoje tem que melhorar, hoje tem as tecnologias, né? Por outro lado, nossos solos cansados tem que estar renovando, os solos com muitos produtos, até os animaizinhos que vêm prejudicando na produção. Então, isso tudo precisa levar o homem do campo, essas instruções, esse saber. E o agrônomo é importantíssimo nessa hora, mas que a gente encontra a resistência do produtor, porque ele não tem costume, né? A gente foi tirar das nossas vidas os cursos técnicos nas escolas, que era onde que fomentava, né? Isso lá. Nós no Acre, por exemplo, a assistência técnica é uma coisa nova, pode dizer que é nova porque não tem. Então o produtor tem toda essa dificuldade na hora de produzir uma cebolinha, por exemplo, que já tem as dificuldades no solo. O tomate, por que não se produz tomate no Acre? Porque o solo já está contaminado, temos que trabalhar o solo primeiro para depois plantar, para depois ver frutificar. As frutíferas, tudo é muito difícil aqui, tem muitas formigas, tem muitas cochonilhas, muito, né? O produtor, coitado, não sabe. Dentro da nossa loja, a gente teve muita dificuldade, porque as pessoas querem passar cipermetrina na folha do couve. Sabe o que é cipermetrina, né?
Nos diga. Produto químico, né, que faz muito mal, ele tem que ter uma carência muito grande, mas mesmo assim não é aconselhável usar nas verduras, né? Então tudo isso a gente precisa levar ao homem do campo. Então temos que ter persistência, luta e levar sempre essas novidades para que eles comecem a ver um horizonte e começar a aceitar essas coisas novas do momento, né? Exatamente. E agora também tem umas modificações sendo madura que já a gente vai falar, Certo. né, por conta dos reconhecimento nacional e também a nível estadual. Claudélio, fale para a gente a respeito de feijó, como é que está a terra do açaí? Olha, boa noite. Eu sou o Claudélio Bonfim, família tradicional de Feijó. O meu avô chegou no Acre no sonho da borracha, né? Ele, junto com os tios dele, vieram pelo rio Envira, e nós temos um irmão dele que subiu pelo rio Purus, né? Aliás, o rio Iaco, e se instalou em Cruzeiro do Sul, em Sena Madureira. Então nós temos parentes Bonfins em Sena Madureira, que as famílias na época seguiram rios distintos, não havia estrada, né? Mas aí anos depois a gente se encontrou e descobrimos que a gente era parente legítimo mesmo, e a gente está lá como presidente do sindicato. Sou filho de produtor rural, sou produtor rural, e o sindicato hoje ele abre uma porta e une o campo, traz conhecimento aos nossos produtores, traz conhecimento à nossa juventude dentro da nossa comunidade rural, né? Nós, com a parceria que temos com o Senar, temos trazido vários cursos profissionalizantes para o nosso jovem, né? E isso nessa parceria com o sindicato. Então, isso são caminhos que têm se aberto para o nosso produtor, e que o conhecimento, como a dona Maria falou, que antes era estranho para ele, hoje a gente começa a colocar, né? A ATEG é um programa excelente, né? Nós estamos também trabalhando lá, né? Então isso cria vínculo na comunidade rural, e o conhecimento ele vai se espalhando, porque mesmo fora os 25 produtores que são atendidos, 25 produtores de cada etapa. Então, mesmo o vizinho desse produtor que não está sendo assistido, mas ele vai lá e conversa e pergunta o que está sendo modificado dentro da produção dele, e vão trocando experiências, e essa experiência ela vai se expandindo. Então, mesmo o meu vizinho não tendo conseguido uma vaga para participar do programa, mas ele termina também absorvendo conhecimentos, né? Então, a parte dos cursos que são dados, como eu falei, cada vez que a gente coloca um curso numa comunidade, chove de candidatos, né, jovens, e na maioria são jovens. A gente dá curso de doma de animais, de vacinação, é muito vaga, é muito vasta, né, o leque de cursos que o Senar oferece para o jovem do campo, né? Então isso tem sido muito bom, né? A gente vê o interesse das pessoas hoje em adquirir conhecimento, né? Então o sindicato está lá, esse braço estendido. A gente tem melhorado os vínculos com a comunidade, né? Então isso é muito bom. A gente e a nossa união, os presidentes do sindicato, a gente criou um vínculo também, e a gente tem se fortalecido. A gente tem conseguido ajudar nossas comunidades por intermédio da junção, do que nós temos conversado, né? Então isso é importante. Nós temos conseguido levar para os municípios sempre melhorias por intermédio do sindicato. E eu vejo assim, nós estamos apenas começando, e a gente já está trazendo fruto para as nossas comunidades. Eu creio que o reconhecimento do nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, eu sou voluntário, ela é voluntária, todos os presidentes são voluntários, e as nossas diretorias são voluntários. Mas o fruto do nosso trabalho, ele há de ser reconhecido pelos governos futuros, pelas pessoas que estão na gestão do Estado. Nós sonhamos de nós um dia podermos indicar no nosso município o secretário de Agricultura do município, que seja uma pessoa do nosso meio, que não seja uma pessoa indicada simplesmente por um político, da área, que né? tenha realmente o conhecimento, o contato dentro da área. Então, assim, nós sonhamos de um dia nós sentarmos com um governador de estado, por exemplo, os presidentes de sindicato dos municípios, e dizer: senhor governador, nós queremos indicar o secretário de Agricultura.
porque nós conhecemos essa área, nós estamos na ponta da linha. Então, quando o Estado atentar para essa linha de pensamento de que para produzir precisa haver conhecimento, e os políticos começarem a ouvir a quem está na ponta da linha, essa integração é que vai trazer o desenvolvimento da agricultura no Acre. E um Estado só cresce se a agricultura for forte, e os nossos governantes precisam pôr isso na cabeça, que a agricultura é que é a força, a roda motriz a alavanca de qualquer comunidade, de qualquer Estado. Eu queria só fazer uma correção, por assim dizer, que eu falei que você é de Feijó, a terra do açaí, que saiu recentemente como reconhecida o município nacional, se não me engano, do açaí, Nós temos, por conta do movimentação, da produção, mas não é somente o açaí que vive no município, você está falando de toda a produção, né? Olha, tem outras cadeias produtivas. O nosso carro-chefe, cara, é a pecuária. Feijó, eu acredito que ele esteja entre o terceiro ou no máximo quarto município em número de animais, e na criação de suínos nós somos o maior do Acre, né? Nós somos o maior rebanho de suínos é de Feijó. E o boi, por que a pecuária em Feijó expandiu tanto? Primeiro, pelo tamanho do nosso município, certo? Nós temos o maior município do Acre em território. E a nossa dificuldade de logística ela é muito grande. Nós temos na cidade de Feijó mais de 2.000 quilômetros de ramais, mas nenhuma prefeitura e nem o Estado dá conta de fazer a manutenção desses ramais todo ano. Então, eles foram abertos, mas tráfego para carro, um ano tem condições, outro ano não tem. E a facilidade do boi é que ele vem andando. Então, você está na ponta de um ramal desse, você não consegue trazer a banana, você não consegue trazer o açaí, você não consegue trazer a farinha, mas o boi, ele vem de inverno a verão. Quando chega no garapé, não tem ponte, ele cai d'água, ele atravessa. Então, nós fomos empurrados, digamos assim, para a pecuária pela nossa dificuldade de logística, né? Mas a sobrevivência do município hoje, ela é isso. Então, nós estamos trabalhando dentro dessa linha do sindicato, e a maioria dos nossos sócios são pecuaristas. E a nossa preocupação, você sabe o que está acontecendo hoje, a maioria das nossas propriedades, elas são de poceiros, e eu carrego no peito hoje a dor, a mágoa de ter sido meus antepassados terem sido trazidos para cá, naquele sonho da borracha. Eles foram trazidos para cá para desenvolver a região, cortaram seringa, desenvolveram o Brasil, né? Mantiveram o país produzindo durante a Segunda Guerra, até foram reconhecidos como soldados da borracha. Só que quando a borracha teve o declínio, os patrões foram embora, voltaram para as grandes cidades, e esse seringueiro que veio para cá ficou no meio do mato, né? Então o patrão tinha aquele seringal grande, 30.000 hectares, 50.000 hectares, e abriu várias colocações. Em cada colocação ele colocou uma pessoa lá. Quando ele foi embora, ele não levou essas pessoas de volta. Essas pessoas ficaram ali e tiveram que aprender a sobreviver com o que tinha ali. Começaram a plantar uma roça, plantar uma coisa e outra. Quando só a agricultura não sustentou a sua família, eles partiram para a pecuária. E hoje eles estão lá com 30, 40, 50, 100 hectares abertos lá dentro, porque para criar gado precisou abrir. Sim. E eles que vieram para cá com um sonho e foram até chamados de herói, hoje eles são tratados como bandidos, porque eles são poceiros. O dono do seringal morreu lá por São Paulo, Manaus, acabou-se. A regularização ele fez uma escritura desse seringal na época que esteve aqui para cuidar da borracha, e depois acabou-se. Então, 90% da nossa comunidade em Feijó hoje é poceiro nesses seringais, e são tratados pelo governo como bandidos, porque eles não têm um documento que diz que eles são donos daquela terra. A nossa legislação até que diz que depois de 15 anos num lugar você tem o direito à posse. Só que esse nosso direito de posse que a Constituição nos garante, o órgão ambiental não aceita ele para legalizar o meu desmate. E aí, quando
o órgão ambiental não me dá a licença, aí ele chega lá, eu tenho desmatado pela força da sobrevivência, e aí ele me transforma um cidadão de bem, que sonhou em um dia ter a subsistência da sua família, transforma esse cara num bandido, num infrator da lei. Então, um cidadão de bem que nunca matou, nunca roubou, nunca mexeu no que é dos outros, ele vai responder processo criminal. Então, acabou a vida de uma pessoa Por erros passados. por erros passados. Então, assim, a regularização fundiária hoje ela é uma necessidade gritante no nosso estado, mas ninguém liga para isso. O sistema, e aí muita gente pode até achar e não gosta quando eu falo isso, o sistema não quer as pessoas legalizadas. Porque se a lei diz que eu posso desmatar 20% de uma área minha, e se o cara está lá e você consegue dar a ele o título da terra dele, ele vai desmatar os 20%. E o nosso município ele tem apenas 6% da sua área desmatada. 6%. Tem que rever tudo isso daí, né? Aí você tem direito a 20%, está pagando imposto sobre 100%, muita gente paga imposto, 100%, mas os 20% você ainda não consegue a licença. Então existe a posse mansa e pacífica, que eu conheço pessoas que têm o documento de uma terra, contrato de compra e venda, que a pessoa que registrou o seringal passou para um seguinte, foi lá em cartório, registrou esse contrato de compra e venda, e passou para outro, e o cara tem uma posse registrada em cartório de 110 anos, e ele não consegue, já entrou com uso capião, que um uso capião no Acre gera, pode ir na internet, em média 15 anos. Os juízes sentam em cima dos processos. A justiça é muito lenta. E eu sugeri em uma audiência pública na Assembleia Legislativa uma vez, que fosse criada uma vara exclusiva, uma vara na justiça exclusiva para cuidar de regularização fundiária. Assim como existe a vara do trabalho, como existe a vara civil, existisse uma para agilizar a regularização fundiária. Foi uma ideia boa, muita gente aplaudiu, mas depois se calaram. O sistema abafa as ideias que vai gerar desenvolvimento. Todo mundo tem medo de mexer na questão ambiental. Então, assim, a gente vive hoje refém dos estrangeiros. Peraí que a gente vai voltar a falar disso aí, porque eu preciso voltar aqui com a nossa vizinha de cena. Não, peraí. Porque eu acredito que a dor seja a mesma também. Com certeza. Né? Porque também a Sena Madureira foi recentemente reconhecida como a capital da castanha, né? Mas castanha não é a principal atividade no município. Com certeza que não é. Quais são as atividades lá? Não é diferente do nosso amigo, é a pecuária. E o motivo também não é diferente. A logística. Sendo que nós temos tantos potenciais ali. Nós temos o peixe, que pode ser bem trabalhado. Nós temos as frutas, né? Nós temos o milho, que compramos milho do Mato Grosso. Chega aqui a 100, 120 reais. Mas hoje, se eu quiser plantar milho, se eu não tiver a plantadeira, não tem ninguém que tenha ali para ajudar o produtor. O produtor de Sena Madureira é abandonado. Está abandonado. Então, assim, a gente tem potenciais. O leite, por exemplo. A gente vem de um estado do Paraná que o leite era a sobrevivência e fez desenvolvimento, né? Porque o leite mantém a família lá na agricultura, que é mais barato para um gestor manter aquela família lá do que trazer para a cidade para criar aquelas periferias perigosas. Mas aí é onde é que a gente vai no mesmo problema, ramais. As pessoas querem trabalhar. Uma propriedade cortada pelo INCRA de 60 hectares, 50 hectares, dá para criar gado de corte? Não. Para sobreviver? O Acre está sem espaço para criação. Sem espaço. Aí as pessoas vão criar isso aqui, 20, 30 vacas lá, para poder vender um garrote. No entanto, ele podia estar criando um carneiro, que tem quem compra. Falei ontem com o dono do frigorífico, ele disse que está quase parando, que não tem produção de carneiro.
mas não tem um motivador, não tem um incentivador, não tem assistência técnica, né? E ainda tem esses agentes ocultos que ele estava falando. Ainda tem esses agentes ocultos. Então, assim, o trabalho do sindicato é bacana. Como você vê, tem pessoas que têm esclarecimento, conhecem toda a história, que sabe nos mostrar. E a gente está aqui para levar esses caminhos, mostrar esses caminhos para o produtor rural, né? A gente quer trabalhar essa diversificação. Hoje o café vem com força total e a gente apoia. O que que a gente fala? Plante 5, 2, 3, 10 hectares de café, não deixa de ter sua vaca de leite, não deixa de ser seu carneiro, não deixa de ter teu peixe. Vamos diversificar isso para que você no ano inteiro você tenha produções para você ter um salário. Porque é romântico para quem vai lá passear na colônia, na fazenda no final de semana, mas não é romântico para quem trabalha. Todos os dias. Todos os dias, de sol a sol. E aí chega no final do mês você não tem receita. Então, nós somos muito bem acompanhados pela federação, na pessoa do Dr. Assuero e de toda a equipe que ele tem ali. Então, nós sindicatos, né? Nossa, Nós não podemos reclamar. Eles se esforçam, aquilo que a gente traz como demanda é aceita, é resolvido, acha uma saída, né? E a gente deseja muito mais, levar mais cursos, como o meu amigo disse, Claudélio, porque esse curso vai fomentando. E vocês também estão mais ativos, desculpa interromper, mais ativos até na questão dessa, como ele colocou, política, né? Onde vocês estão exigindo mais diálogo. Eu acho que também está faltando muito os nossos parlamentares também estarem inseridos, né? Dentro desse contexto, porque não é somente meu mandato estar à disposição, é entender a dor de quem está na ponta. Mas eu digo para você uma coisa sem medo de errar. Um pouco da culpa é nossa. Nós, população brasileira, somos muito omissos, né? Nós estamos quase igual aquele pessoal da periferia. Um cuida dos meus filhos na escola, o conselho tutelar cuida, e a gente está deixando eles fazer isso. Nós não estamos ainda numa posição, estamos buscando e vamos buscar uma posição, como ele disse, de sentar com o governador e dizer, fomos aqui. Porque não é possível a gente assistir essa politicagem que a gente está vendo, de ficar sentado, parado. Está na hora da gente ter atitude, como ontem o nosso ministro Aldo Rebelo disse. Nós temos que ter atitude, nós temos que buscar, nós temos que falar. Ninguém sabe onde dói se você não reclamar. E a gente está vendo as pessoas vendem as suas terras para o fazendeiro, aí cria, né, os grandes fazendeiros. Por quê? O pequeno não tem condições, você não tem assistência de nada. E quando tem, né, tem que contribuir, né, para poder ter um benefício. A gente já participou de certas atitudes de governamentais que mandava trator para lá para fazer a sudagem. A sudagem para eles é fazer bebedouro. Tudo bem, a vaca quer um bebedouro, mas a piscicultura não é bebedouro. A piscicultura é dimensão, lâminas d'água para você poder produzir. Então nós temos o peixe como referência, que é uma coisa que dá certo. Temos o melhor clima para isso, né? As nossas terras são boas, mas precisamos melhorar. Cadê calcário no nosso estado para ajudar esse pessoal a corrigir a acidez do solo? Cadê o adubo? Não tem um programa, não tem política agrícola voltada para ajudar o homem do campo. As secretarias de produção estão paralisadas. Na verdade, as secretarias parece que pararam no tempo, com seus profissionais se aposentando, não vem novos profissionais. Se não fosse o Senar juntamente com a federação... Se o Senar estava nos ajudando, estaria desassistido totalmente. Então, assim, precisamos erguer a voz, porque afinal de contas eles são funcionários, não são donos do pedaço, eles são funcionários do povo. E eu ainda acredito na Constituição. O poder emana do povo, mas precisa que o povo acorde também, né? Tem se esse unir, lado, né? se unir e buscar junto, porque o sindicato é uma dessas instituições que nos leva a esses esclarecimentos. A gente tem curso de tudo, tem palestra, né? Precisamos só dizer para o povo, vamos se juntar, vamos trabalhar, porque hoje você vê que não vai a lugar nenhum. Mandurinha, esse ditado já é antigo, né? Mandurinha só não faz verão. E nós chegamos nisso. Nós temos que nos dar as mãos, nós pessoas que sabemos trabalhar, que gostamos, que tem visão de negócio, vamos trabalhar. Hoje,
Claudério, eu acho que até o boi não se trabalha mais como trabalhava em 10 anos atrás. Ah, não, com certeza. Hoje o preço da arroba do boi, como é que você vai manter eles só no converte, no sal mineral e tal? Nós temos que plantar produto para fazer silagem, para poder acrescentar uma alimentação. Na vaca do leite, ninguém sabe produzir um leite, só a pasto solto você não tira leite. Então, tudo isso nós precisamos desses técnicos. O IFAC está aí formando técnicos, mas a gente também vê uma dificuldade que quando eles saem do IFAC com o curso técnico, eles querem entrar para o ar-condicionado. É bom, né? O ar-condicionado, né? Aí não tem como você Mas produzir no campo dentro do ar-condicionado. O ar-condicionado dá custo. E ele precisa, a gente, como psicultora, hoje a gente já tinha condições de empregar um técnico do IFAC para poder cuidar dos nossos peixes. Porque criar peixe não é jogar ração. Você tem que ter um mínimo de entendimento. Temperatura, a Temperatura, profundidade do açude, exatamente a quantidade de ração, tantos detalhes que você não imagina. A gente até o capim que fica na beirada faz a diferença para oxigenar, né? Sim, nós temos acompanhamento pelo Dr. Eduardo Ono, que é o nosso professor, desde 2009. Essa semana ainda esteve comigo na minha propriedade. E assim, mas como é que eu contrato um técnico desse, que ele vai querer, um técnico desse, provavelmente ele vai querer ir lá fazer o balanceamento da ração e ter um funcionário que joga a ração, que ele não vai querer andar no sol. Então também está difícil, assim, o lado da mão de obra é bastante difícil. Mas é esse o nosso papel, né? De levar essas informações, de levar custo, de levar motivação. E a gente vai, cada encontro desse que a gente vem com a federação, a gente sai daqui cada vez mais assim, com vontade de, né, motivado para levar essas informações. E é o nosso trabalho, né? E a gente presta relevantes serviços também, né? Como a questão de documentação, a CAF, que é um direito do produtor para ir a um banco financiar. Aí nós vamos lá e nos deparamos com a dificuldade da documentação da terra, que o nosso amigo Claudério estava dizendo. Quer dizer, a gente conhece pessoas que têm uma pequena propriedade de 8 hectares, porque tivemos um espaço em Sena Madureira que foi cortado como um polo. Até hoje ninguém tem documento desse polo. E ninguém senta também para Não, quando a gente procura, está no ITERAC. É o ITERAC quem cuida. Está no Ministério Público, está não sei aonde. Tá. Mas isso faz anos, gente. Faz mais de 20 anos. Então, se o produtor rural não tem o documento, como é que ele vai no banco? Dá para passar para o Joãozinho, né? O seu filho, e não chega esse documento. E não chega esse documento. Então, assim, nós precisamos, Claudério, fazer essa busca para o produtor ter esse documento em mãos, porque quando ele tiver o documento em mãos... Uma das nossas pautas que a gente não para de falar é a questão da regularização fundiária. Mas é justamente a pauta que vai contra o encontro do sistema, porque o sistema não quer legalizar as pessoas para que elas não desenvolvam mais. Né? Então, desculpa tomando sua palavra. Meu amigo, você só está complementando. Eu costumo dizer que nós temos 3 pilares sociais no nosso estado hoje. Eu falo no estado a nível de Brasil. Nós temos os dependentes das bolsas do governo federal, nós temos o funcionário público e nós temos os mantenedores do restante do sistema, que nós, os que trabalhamos, o autônomo, né, o trabalhador rural, é que está bancando o funcionário público e bancando as pessoas que recebem auxílio do governo. Porque todo o resto o que está acontecendo? Não tem assistência. Quem recebe auxílio do governo não vai reclamar das ações do governo. Tá em silêncio. O funcionário público, ele quer que o gestor grite sextou para ele. Sextou, e aí ele está animado. Então esse cara está satisfeito, ele não vai reclamar do sistema também. Indo ou não está na conta. E nós, que estamos bancando todo o sistema, estamos bancando o funcionário público, estamos bancando quem recebe os auxílios, nós estamos tão ocupados trabalhando para manter esses 2 grupos que nós não estamos tendo tempo de cobrar a classe política, a classe gestora, entendeu?
nós estamos muito ocupados. Então, o sistema nos prendeu no trabalho e aí deu os agrados da vida para os outros dois grupos. E aí o grupo maior está lá batendo palma e nós que estamos trabalhando, e a nossa voz é abafada pelo restante. Por quê? O político sabe, ó, esses que estão trabalhando, que estão satisfeitos aí, eles são minoria. Quem vai me eleger é quem está recebendo aqui esses benefícios aqui. Recebendo salário em dia. É. Então, o Acre, hoje, ele se resumiu a um estado que só paga os salários, não tem crescimento de nada. É uma crítica que eu estou fazendo como cidadão. Então, o Acre, nós estamos vendo nossa juventude indo embora, por falta de trabalho, por falta de emprego. Se um jovem que sonha, e eu acho que eu sempre falo que o sonho ele é a mola propulsora, né, do ser humano. Então ele sonha em crescer. Esse jovem que está sonhando em crescer, ele está indo embora. O que está ficando aqui, quem é? É o que não está sonhando. O que já perdeu o ânimo. O que está na resistência. O que está na resistência. Então nós estamos ficando aqui com a maioria das pessoas que estão desanimadas, desestimuladas de trabalhar, não querem crescer, não estão sonhando. Os sonhadores estão indo embora, os trabalhadores estão indo embora. Santa Catarina e Paraná estão... Então nós estamos ficando aqui, e se nós não mudarmos essa realidade, daqui a uns dias nós vamos começar a pegar o nome de um estado de preguiçosos. E a gente Porque rala as tanto pessoas quem está na ralamos resistência. muito para manter a nossa dignidade de homens trabalhadores, de exploradores, de pessoas que estão aí, né, fazendo a economia girar. Mas nós estamos ficando sem mão de obra, sem pessoas que queiram trabalhar. Não tô generalizando 100%, estou dizendo que a grande maioria hoje quer viver de benefícios. auxílios. E os que querem, sonham mais, os que querem estar além desse benefício, estão indo embora. E os nossos governantes precisam acordar para isso. Nós precisamos começar a gerar oportunidade para o nosso jovem aqui, senão nós vamos ficar com um estado só de funcionários públicos e aposentados. Pessoal, eu infelizmente vou ter que encaminhar a gente para nossas finalizações. A gente podia conversar ainda mais, mas pelo tempo que a gente tem, porque senão daqui a pouco o pessoal começa a me convidar ali, corta. Não, entendemos. Tá? Mas todos vocês têm a lógica de vocês, os espaços. Eu acho que vale depois até a gente retomar esse assunto, já aqui pela carreta, para a gente estender um pouco mais esses outros pontos que a gente não colocou, e vocês também, que vivem diretamente disso, podem colocar para as pessoas que estão nos acompanhando. Suas considerações finais, meu presidente. Agradecimento, né, e deixando a minha gratidão ao Senar, ao Sebrae, a todo o Grupo S, né, as pessoas que nos acompanham por intermédio da federação, né, que quando a gente chega em todos os eventos, a gente é muito bem recebido, muito bem cuidado, e eles têm dado esse suporte aos nossos sindicatos, né, a todos nós. Então, para mim é um prazer fazer esse trabalho voluntário na minha cidade. Eu me sinto bem e que Deus continue abençoando todo o Grupo S, né, para que, por intermédio deles, a gente consiga levar o conhecimento às pessoas que estão lá na ponta da linha, né? Então, isso a mim causa uma gratidão muito grande. Eu me sinto bem em fazer o bem e dar voz àquele produtor que está lá na cabeceira do rio, que nunca vai ter espaço de chegar no microfone como esse, de chegar no microfone da Assembleia Legislativa, em uma audiência pública, numa Câmara Municipal, ele nunca vai ter oportunidade. E o sindicato hoje abre os microfones para que eu leve a voz deles, para que a população possa ouvir qual é a nossa dor lá na cabeceira do rio, na ponta do ramal. Então, muito obrigado. Obrigado, presidente. Presidente, também faça suas considerações. Então, fazer parte desse grupo é ser uma família, né? É ganhar uma família. A gente é querido e a gente sabe querer bem as pessoas que cuidam de nós. E o sindicato é isso, é essa liga, essa união que traz as pessoas e traz essa voz do qual o Claudélio fala. As pessoas, eu sinto assim, as pessoas que moram lá na agricultura, que trabalham de sol ao sol, eu falo para eles, levantem cedinho, trabalhem até 9, 10 horas, porque o sol esquentou demais. Das 10 às 3 horas é difícil.
é um sol que pode adoecer as E pessoas. mais prejuízo do que ajuda. Exatamente. Então, assim, com esse carinho que a gente tem por eles, com esse amor que a gente tem no trabalho deles, e então a gente está aqui fazendo esse trabalho voluntário, mas que é um voluntário que a gente ganha tanto, não é só dinheiro que vale, né? Mas o aprendizado, o conhecimento, a Que ninguém amizade, tira. essa família, é tudo de bom. Então a gente só tem gratidão no coração. E muito gratidão por você também estar aqui conversando conosco. Obrigado, obrigado. Estou aqui porque vocês, de fato, também estão participando disso, né? Tá ótimo. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Como eu disse, a gente pode tentar estender um pouco mais esse bate-papo em outro momento. Aproveitar que a nossa carreta Agro pelo Brasil se encontra aqui. Ok. Olha só, você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece a sua participação, acompanhar a gente nesse bate-papo com os dois presidentes, a presidente de Sena Madureira e o de Feijó, aqui do estado do Acre. Nós voltamos em outro momento com outros entrevistados aqui no Agro pelo Brasil, através da carreta que se encontra aqui no estado do Acre. Muito obrigado.